Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica Geral 1, né, desde a última aula a gente vem discutindo dinâmica lagrangiana e hamiltoniana, né? Na aula passada, a gente introduziu o problema da dinâmica lagrangiana a partir do princípio de Hamilton, e a gente chegou nas equações, na equação de Euler-Lagrange, né? E, por fim, a gente definiu coordenada generalizada e começou a trabalhar com o problema a partir dessas coordenadas. Hoje, eu quero começar essa aula dando bastante exemplo, né, para a gente fixar bem o problema, para a gente entender como funciona. E depois a gente vai discutir equações de Euler-Lagrange com vínculo. A partir disso, a gente vai falar da força generalizada de vínculo. E daí, de novo, dá bastante exemplo. Tá bem? Pois bem. Então, vamos começar fazendo um exemplo aqui, para a gente fixar essa questão de equação de Euler-Lagrange. O exemplo que eu quero fazer é de um pêndulo simples de comprimento L e massa M, mas cuja extremidade superior ela não está parada, mas ela está fixa num anel fino de raio A e massa desprezível e que gira no sentido anti-horário com velocidade angular constante. Tá? Então, eu quero achar a equação diferencial que descreve o movimento em termos de θ, que é o ângulo que o pêndulo faz com a vertical. Então, pessoal, eu vou desenhar aqui para vocês o eixo X, o eixo Y. Então, eu tenho o anelzinho aqui de raio A, que gira no sentido anti-horário com velocidade angular ômega. E o pêndulo está preso nesse anel, tá? Então, eu vou chamar de θ esse ângulo que o pêndulo faz com a vertical. Tá joia? Bom, primeiro, vamos escrever as energias, né? Então, o T, a energia cinética, como eu sempre faço, vou escrever em termos das coordenadas retangulares, ele é meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, tá? A energia potencial, mgy. Agora, a gente vai precisar reescrever usando as coordenadas mais apropriadas, né? Eu já, no enunciado, já falei para vocês aqui que era para usar o θ, né? Então, se eu for reescrever fazendo isso, o que eu preciso fazer? Eu vou escrever o A e o X, desculpa, o X e o Y em função do θ. Se a gente olha aqui o X, a posição X dessa massinha, ela é isso daqui, né? Aqui é X, tá? O que é o X? O X é A vezes o cosseno desse ângulo, mais L seno de θ, certo? Que o A, cosseno do ângulo, está aqui, L seno de θ está aqui, tá? Então, esse ângulo que ele faz aqui é ômega t, então é A cosseno de ômega t mais L seno de θ, tá vendo? O Y é A seno de ômega t menos L cosseno θ. Por quê? Porque o Y é essa distância aqui. Certo? Essa distância é esse tanto aqui, que é A seno de ômega t, menos, né, porque está para baixo, essa distância aqui, que é L cosseno θ. Tá bem? Pois bem,
Então, a gente já escreveu o x e o y em função de θ. Então, agora a gente pode derivar em relação ao tempo, de modo que o x ponto fica menos ômega A seno de ômega t mais L θ ponto cosseno de θ. E o y ponto fica ômega A cosseno de ômega t mais L θ ponto seno de θ. Tá? A gente pode agora elevar ao quadrado as velocidades e fazer a substituição, então, na energia cinética e substituir o y na energia potencial. Então, as energias ficam da seguinte forma. A energia cinética fica meio de m, ômega A seno de ômega t ao quadrado, menos 2 ômega A seno de ômega t L θ ponto cosseno de θ, que na verdade é esse ao quadrado, menos 2 vezes esse, mais esse ao quadrado, que é L θ ponto cosseno de θ ao quadrado. Daí o y ponto ao quadrado, que é esse ao quadrado, que está aqui, né? Ômega A cosseno de ômega t ao quadrado, mais 2 vezes esse, que é 2 ômega A cosseno de ômega t, L θ ponto seno de θ, mais 2 vezes esse ao quadrado, desculpa, 2 vezes não, mais esse ao quadrado, que é L θ ponto seno de θ ao quadrado. Então, se a gente olha aqui, ó, o ômega A está multiplicando seno de ômega t ao quadrado aqui, cosseno de ômega t ao quadrado aqui. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, se reduz a isso. O termo L θ ponto, cosseno ao quadrado aqui, seno ao quadrado aqui. Fica L θ ponto ao quadrado aqui. Agora, os termos cruzados são 2 ômega A vezes cosseno de ômega t, aliás, perdão, é 2 ômega A vezes L θ ponto, vezes seno de θ cosseno de ômega t, menos cosseno de θ seno de ômega t. Ou seja, isso daí não é nada mais, nada menos que seno de θ menos ômega t. Tá? Deixa eu lembrar lá da trigonometria. Então, a energia cinética se reduz a isso. E a energia potencial é mais fácil, né? A energia potencial é mgy, é só substituir o y aqui. Então, fica mg A seno de ômega t menos L cosseno de θ. Pois bem. Agora, então, a lagrangiana, ela torna-se simplesmente meio de m ômega A ao quadrado, mais L θ ponto ao quadrado, mais 2 ômega A L θ ponto seno de θ menos ômega t, menos mg A seno de ômega t menos L cosseno de θ. Tá bem? Bom, vamos aplicar a equação de Euler-Lagrange para esse cara, então. Né? E note que a gente tem apenas uma variável, que é o θ. Né? O resto aí não tem, né? Tem o t, que é a variável independente, mas a variável dependente a gente só tem o θ. Então, a gente vai ter que fazer só uma equação de Euler-Lagrange, que é del L del θ, que olhando aqui em cima, então, aparece aqui, né, o θ, aparece aqui o θ, então fica m ômega A L θ ponto cosseno de θ menos ômega t, que é a derivada desse cara, menos mgl seno de θ, que é a derivada desse cara. Tá? Del L del θ ponto, o θ ponto aparece aqui e aparece aqui, então fica ml ao quadrado θ ponto, mais m ômega A L seno de θ menos ômega t. Tá? Agora eu preciso derivar no tempo esse cara aqui. Esse cara fica ml ao quadrado θ dois pontos, mais m ômega A L θ ponto menos ômega cosseno de θ menos ômega t.
Bom, com isso, eu tenho a equação de Euler-Lagrange, então, que fica simplesmente M ômega AL teta ponto cosseno de teta menos ômega t, menos MGL seno de teta, então, é esse cara, menos esse cara. Então, fica menos ML quadrado teta 2 pontos, menos M ômega AL teta ponto menos ômega cosseno de teta menos ômega t. A vantagem aqui é que, se você olha, eu tenho M ômega AL teta ponto cosseno de teta menos ômega t. Aqui eu tenho M ômega AL teta ponto cosseno de teta menos ômega t, mas eu tenho um sinal trocado aqui. Tá vendo? Tem um sinal trocado, que é que então eu consigo cancelar esse cara com esse cara. Tá bem? Ah, tá certo? Ou eu cancelei coisa errada? Espera aí. M ômega... não, eu cancelei coisa errada aqui, pessoal. Perdão. É com esse cara aqui. Desculpa. O teta ponto, perdão. Tá joia? Então, eu consigo simplificar esse cara e escrever como G é menos G seno de teta, aqui, porque ó, o M e o L eu cancelo. Então fica menos G seno teta, menos L teta 2 pontos, mais ômega ao quadrado A cosseno de teta menos ômega t igual a 0. Tá? Eu posso simplificar ou rearranjar essa equação, tá? Dividindo todo mundo por menos L, né? De modo que eu escrevo, então, teta 2 pontos, mais G sobre L seno teta, menos ômega ao quadrado A sobre L cosseno de teta menos ômega t. Tá bem? Isso aí tem que ser igual a 0. Então, percebam que a gente chegou na equação diferencial que descreve o movimento. Tá? É uma equação meio complicada de resolver, tá? Mas a gente já consegue olhar para ela e ver o seguinte, que se eu tenho o meu anel parado, se esse anel está parado, ômega é igual a 0. Se o anel está parado, ômega é igual a 0. Se ômega é igual a 0, concorda que esse pêndulo é simplesmente um pêndulo simples? Porque esse ponto daí está fixo? E percebam que se ômega é igual a 0, esse cara aqui é 0. Então, aqui 0. Então, fica teta 2 pontos, mais G sobre L, seno de teta igual a 0, que é o pêndulo simples. Então, funciona. Outra coisa importante. Se o anel tiver o raio igual a 0, ou seja, se o anel for muito pequeno, isso significa que o quê? Que esse ponto aqui está praticamente aqui na origem. Então, ele tá mal se mexendo. Quando A tende a 0, ele está parado aqui na origem, de modo que o pêndulo volta a ser um pêndulo simples de novo. E aqui tá, é isso aí, né? Porque percebam que quando o A tende a 0, isso aqui vai para 0, isso aqui também zera e volta ao gráfico, à equação do pêndulo simples. Tá bem? Então, percebam que a gente usou a equação de Euler-Lagrange, a gente chegou na equação do movimento, tá? E a gente consegue fazer essas verificações para ver se faz sentido. Tá joia? Pois bem, vamos ver mais um exemplo, tá? O exemplinho da conta, né, da miçanguinha de massa M, que pode deslizar livremente sob a ação da gravidade em um arame de forma de uma parábola. Tá? O arame forma uma parábola que é Z igual a C R quadrado. Esse arame gira em torno do eixo com velocidade angular constante ômega, de modo que a conta fica girando em um círculo
de raio Rão. Calcule a constante que relaciona Z e R, né? A constante C. Ou seja, o problema é simplesmente esse daqui, ó. Eu tenho o sistema XYZ, eu tenho um arame em forma de uma parábola, eu tenho uma miçanguinha, uma conta solta nessa parábola, e eu giro essa parábola com velocidade angular ômega. Eu estou dizendo que se ômega é constante, o raio que descreve a posição dessa miçanguinha, ele também é constante, ou seja, a miçanguinha vai ficar na mesma posição da parábola. Então, eu quero encontrar a constante C que relaciona a variável dependente Z com a variável dependente R, tá? Que descreve a parábola, basicamente. Então, eu vou chamar de Z a altura, né, em relação ao plano XY, e R a distância até o eixo Z, e θ o ângulo que eu faço com o eixo X. Tá bem? Pois bem, então, de novo, vamos escrever energia em coordenadas retangulares. Ô, professor, Pois não. a conta ela não vai, por causa da gravidade, parar no final? Não tem isso? Ela não vai parar de girar e cair? Então, isso que a gente vai ver. A gente vai ver que, dependendo de quanto vale C, se a parábola está girando em velocidade constante ômega, a conta vai ficar paradinha numa posição. Ah, não vai cair. Tá bem? Ok. Isso que a gente vai ver agora. Bom, então, se eu escrevo a energia cinética como meio de m, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais e ponto ao quadrado, tá? E o U igual a mgz, eu posso agora, então, fazer a mudança de variável para variável cilíndrica, que o x é r cosseno θ, o y é r seno θ e o z é z, de modo que a conta, por ela estar no arame em forma de parábola, o z é igual a cr quadrado, tá? De modo que z ponto é 2cr r ponto. Tá? Então, como θ ponto é igual a ômega, eu tenho que θ é igual a ômega t mais θ zero, certo? Veja, se eu estou girando em velocidade constante, eu tenho que θ ponto é ômega, então θ é ômega t mais θ zero. Então, percebam que eu tenho dois vínculos. Ou seja, eu só tenho uma variável, que eu preciso que, na verdade, é o z. Desculpa, o r, né? Então, eu vou usar o R apenas como uma variável dependente, e a energia, fazendo as substituições, vão se tornar simplesmente meio de m, r ponto ao quadrado, mais r quadrado ômega ao quadrado, mais 2c r, r ponto ao quadrado, e a energia potencial vai ser mgc r ao quadrado, onde eu troquei o z por cr ao quadrado. Aqui na energia potencial, pessoal, esse termo aqui, eu já substituí direto, porque a gente já fez algumas vezes. Mas se você está em dúvida, o que eu fiz? Eu fiz que o x ponto é igual a r ponto cosseno de θ, menos θ ponto r seno θ, e o y ponto é igual a r ponto seno θ, mais θ ponto r cosseno θ. Substituí θ ponto por ômega, e elevei os dois ao quadrado e somei. O termo cruzado some, o r ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais r ponto ao quadrado, seno ao quadrado, dá r ponto ao quadrado, que está aqui.
e o ômega ao quadrado, R ao quadrado, seno ao quadrado, mais ômega ao quadrado, R ao quadrado, cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado também dá 1, vira só R quadrado, ômega ao quadrado, tá bem? Então, eu fiz direto aqui porque isso daí é uma coisa que a gente já fez várias vezes, mas se alguém tiver alguma dúvida, é isso daí que a gente fez, tá bem? Então, a lagrangiana fica simplesmente meio de M, R quadrado, mais R ponto ao quadrado, mais R quadrado ômega ao quadrado, mais 2 CRR ponto ao quadrado, menos MGCR ao quadrado. Tá? Veja que agora a lagrangiana depende apenas de R. Vamos, então, escrever a equação de Euler-Lagrange para esse sistema. Né? A lagrangiana está aqui, então eu preciso escrever, né, o del L del R. Del L del R está simplesmente MR ômega ao quadrado, mais 4MR CR ponto ao quadrado, menos 2MGCR, tá? Del L del R ponto é igual a MR ponto vezes 1 mais 4CR ao quadrado. Então, eu tenho que fazer o DDT desse cara, fica MR dois pontos vezes 1 mais 4CR ao quadrado, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que fica MR ponto vezes 8C quadrado R ponto. Tá? Tá bem? Pois bem, a equação de Euler-Lagrange fica, então, essa coisa bem cabeluda aqui. MR ômega ao quadrado, mais 4MR CR ponto ao quadrado, menos 2MGCR, menos MR ao quadrado, vezes 1 mais 4CR ao quadrado, menos MR ponto, vezes 8C quadrado, RR ponto. Isso tem que valer 0. Tá? Então, essa é a minha equação de Euler-Lagrange. Então, percebam que ela é bem complicadinha, tá? E o R deve variar. Só que o meu enunciado diz o quê? Eu quero achar quanto tem que valer a constante C para que o R não mude, para que o R fique parado, para que a conta não desça. Bom, se eu quero que o R não mude, eu quero que o R seja constante, igual a R, de modo que R ponto e R2 ponto valha 0. Se eu faço isso, eu preciso, então, que isso vai para 0, eu preciso que isso vai para 0, e eu preciso que isso vá para 0. Me sobra só esse termo e esse termo. Então, eu fico simplesmente que M é rão ômega ao quadrado, menos 2M GC é rão, é igual a 0. Interessante que eu posso cancelar as massas, e interessante que eu posso cancelar os R's. Tá? Isso significa o quê? Que se eu pôr a conta aqui, ela vai ficar aqui. Se eu colocar aqui, ela vai ficar aqui. Se eu colocar aqui, ela vai ficar aqui. Se eu colocar aqui em cima, vai ficar aqui. Então, independe do R. Tá? Se C vale ômega ao quadrado sobre 2G, a conta vai ficar parada no ponto em que eu deixei. Então, se eu estou girando esse arame e a conta está numa posição R qualquer, ela vai ficar parada nessa posição R qualquer. Tá ok? Tá bem, pessoal? Bom, então, a gente viu dois exemplos de equação de Euler-Lagrange, e nesses exemplos, o que a gente viu é que a gente tinha alguns vínculos. Né? Por exemplo, nesse último, a gente tinha o vínculo de que o Z era igual a CR ao quadrado. No anterior, a gente viu o vínculo que θ ponto era igual a ômega. Θ ponto, desculpa, o ângulo, né, de giro do... Não era θ, né? Vou chamar de φ.
Então, φ ponto era igual a ômega. Tá? Então, a gente vê que a gente estava tratando de problemas com vínculo. Então, agora, eu quero pegar e olhar para as equações de Euler-Lagrange com vínculo e carregar o vínculo, tá? Eu quero pegar e usar esses vínculos para resolver a equação de Euler-Lagrange com vínculo e tentar entender o que significa isso. Então, para introduzir o problema, eu quero dizer o seguinte, né, que muitas vezes as coordenadas generalizadas estão conectadas por vínculo, como a gente já viu nos exemplos que a gente fez. Tá? Nos dois casos que a gente discutiu, a gente está tratando de vínculo que eu posso chamar de vínculo holomônico. Tá? São vínculos que dependem apenas das coordenadas generalizadas e do tempo. Tá? Então, a solução é exatamente aquela que a gente usou para a equação de Euler com vínculo, né? Colocando um lambda, chamando a equação de vínculo de G igual a zero, exatamente como a gente fez para a equação de Euler, tá? Mas para isso a gente vai usar, então, o que eu vou chamar de vínculos holomônicos, tá? No exemplo aí, por exemplo, da última aula, no outro exemplo que a gente fez, a gente tinha o vínculo que conectava as coordenadas Z e R preso dentro de um cone, né? Se você lembra, no exemplo da aula passada, eu tinha um cone, né, que fazia um ângulo alfa, e eu tinha uma bolinha em cima desse cone, né? E eu relacionava a posição R com Z a partir de Z igual a cotangente de alfa vezes R. Tá? Então, perceba que é um vínculo que depende apenas das coordenadas. É um vínculo holomônico. Né? E a função de vínculo, vou chamar de F igual a zero, do mesmo jeito que a gente fez lá para o caso da equação de Euler, que eu chamava G igual a zero, tá? A equação F vai ser, a função F, perdão, vai ser Z menos cotangente de alfa vezes R igual a zero. Tá? Um outro caso, né? Veja, isso aqui é um vínculo holomônico, claro, né? Porque é Z e R. Um outro caso que a gente fez é no último exemplo. Tá? Porque nesse último exemplo, envolvia a velocidade ômega, que era constante. Tá? No exemplo da parábola, ela girava com velocidade constante. Então, o θ ponto era igual a ômega, que era igual a uma constante. Perceba, professor, mas aqui o vínculo está na velocidade. E você me falou que vínculo holomônico tem que envolver a coordenada e o tempo apenas. Mas perceba que esse vínculo que envolve a velocidade, eu posso transformá-lo. Ele envolve a velocidade, mas eu posso transformá-lo simplesmente pelo método de integrar esse vínculo. E eu vou escrever, então, que ao invés de escrever que θ ponto é igual a ômega, eu posso escrever, então, que θ é igual a ômega t mais um θ zero. Tá percebendo que o vínculo agora envolve θ e envolve o tempo, e o resto é constante, θ zero e ômega? Ou ainda, o meu vínculo é θ menos θ zero menos ômega t igual a zero. Então, você percebe que aqui é um vínculo holomônico de novo. Então, mesmo que o vínculo envolva velocidade, em alguns casos específicos, ele é holomônico, porque a gente pode integrar e transformá-lo, como a gente fez aqui nesse último exemplo. Tá? Então, de forma geral, se o vínculo que envolve a velocidade ele for do tipo uma somatória em J, de AJ, QJ ponto mais B, igual a zero,
de modo que eu posso escrever AJ como o del F, del QJ, e o B como del F, del T, então eu estou falando que o vínculo é somatório em J de del F, del QJ, dQJ, dt, né, que é QJ ponto, mais del F, del T, isso é igual a zero. Mas isso nada mais é do que dF, dt igual a zero. Né? Porque isso daqui nada mais é que a definição de dF, dt. Tá? Então, se eu falo que dF, dt é zero, tá? Eu estou falando que F é uma constante. Tá? Então, eu estou falando que F é uma constante, de modo que o vínculo torna-se F menos constante igual a zero. Tá? E é um F que depende apenas de Q e T. Então, percebam que se eu tenho um vínculo desse tipo aqui, e eu posso escrever assim, eu ainda tenho um vínculo holomônico. Tá? E a equação de vínculo, ela fica assim. Exatamente como a gente vem trabalhando. Tá? Então são os dois tipos de vínculo que a gente vai lidar nesse curso. Tá? Que é o que a gente sabe resolver usando o método descrito para as equações de Euler há algumas aulas atrás. Tá? Então, se eu tenho esses vínculos holomônicos, né, e eu tenho um sistema físico com P, coordenadas generalizadas, e eminho, vínculos holomônicos, que eu posso escrever do tipo FK, que depende de um QJ do T, e isso é igual a zero, né? Ao invés de eu aplicar o vínculo direto e substituir as variáveis, né, as coordenadas, eu posso resolver as P equações de Euler-Lagrange com vínculo, uma para cada coordenada generalizada, tá? De modo que eu uso, então, o vínculo, né, nessa solução. Ou seja, a equação de Euler-Lagrange está aqui, mais o termo de vínculo, que a gente viu já no caso da equação de Euler, que era a somatória de K igual a 1 até N, de lambda K de T, del FK, del QJ igual a zero. Pessoal, perceba o seguinte, uma coisa importante. Perceba que para um dado J, para um dado QJ, perdão, eu preciso somar todos os vínculos que envolvem esse QJ. Então, perceba, é soma em K de lambda K vezes del FK, del QJ. Então, se, por exemplo, eu tenho um sistema com 3 coordenadas e eu tenho 2 vínculos que envolvem a coordenada R, aqui vão entrar os 2 vínculos. Tá? Vai ficar lambda 1 vezes del F1, del R, e vai ficar mais lambda 2, del F2, del R. Tá bem? Então, percebam que entram todos os vínculos que envolvem a coordenada QJ. Tá joia? Bom, dessa forma, pessoal, a gente vai ter um sistema de P mais M variáveis, porque são P coordenadas generalizadas e M lambda K, porque os lambdas são os multiplicadores de Lagrange, que a gente não conhece, a gente vai precisar achar. Então, a gente tem P coordenadas mais M lambdas, e a gente vai ter P mais M equações, onde P equações de Euler-Lagrange, ou seja, a gente vai ter P equações dessa, mais M equações de vínculo. Tá? Então, a gente vai ter um sistema de P mais M equações e P mais M incógnitas, e tem que resolver isso daí. Tá? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, veja, se eu substituo o vínculo direto e resolvo, eu vou resolver um sistema de P menos M equações. Agora, se eu não substituo, se eu faço isso aqui, eu vou ter um sistema de P mais M
equações. Tá? E P mais M incógnitas. Isso aparece para mim esses lambdas aí. A pergunta que eu faço é: o porquê resolver desse jeito agora, que vai ter mais equações e mais variáveis, do que simplesmente fazer a substituição que simplifica a minha vida? A resposta é que, fazendo desse jeito, a gente encontra mais informações do sistema. E uma informação super relevante, que é a força generalizada de vínculo. Tá? Ou seja, eu vou falar para vocês que esse termo aqui, olha, que isso daqui, eu vou chamar de um Qzão J, e esse Qzão J é o que eu vou chamar de força generalizada de vínculo para a coordenada J. Tá? A gente já vai entender o que significa essa força generalizada de vínculo. Mas, de forma simples, são as forças que mantêm esse vínculo atuando. Tá? Tá bem? Bom, vamos falar de força generalizada de vínculo. Para entender primeiro esse conceito, vamos dar uma analisada nas unidades da equação de Euler-Lagrange. Tá? A equação de Euler-Lagrange, o L é unidade de energia, né? Porque energia cinética menos potencial, então ele tem unidade de energia. E o Q, a unidade dele depende do que ele representa, né? Por exemplo, se o Q é uma distância, o L del Q tem unidade de quê? Energia sobre distância. Energia sobre distância é Newton, unidade de força. Tá? Por outro lado, se o Q é dimensional, é um ângulo, del L del Q tem energia sobredimensional, que é energia, que é Joule, que é Newton vezes metro, que é a mesma unidade de torque. Tá? Então, perceba que a unidade da equação de Euler-Lagrange, no caso, para uma coordenada que é uma distância, ela tem a unidade de força. Que é uma coordenada que é um ângulo, ela tem a unidade de torque. Então, eu vou chamar de força generalizada de vínculo, de novo, esse termo. Toma em K igual a 1 até M de lambda K, del FK, del QJ, tá? E ele representa todas as forças generalizadas. Note que eu chamo de força generalizada porque não é necessariamente uma força, né, propriamente dita, que age na coordenada QJ, de modo que essa coordenada obedeça aos vínculos. Tá? Então, perceba que eu tenho a força generalizada QJ, ela é para cada coordenada. Então, para a coordenada 1, o Q1 vai ser a somatória em K dos lambdas K del FK del Q1. Tá? O Q2, o Qzão 2, a força generalizada para a coordenada 2, vai ser a soma de K, de lambda K del FK del Q2. Tá? Então, perceba que a força generalizada é para cada coordenada, tá? Não para cada vínculo, é para cada coordenada generalizada. Ups. Tá bem? Tá bem? E perceba, porque, de novo, eu reitero, por que eu falo força generalizada e não só força? Porque, do mesmo jeito que coordenada generalizada não representa necessariamente uma coordenada, x, y, z, por exemplo, a força generalizada não necessariamente significa uma força física. Uma força, né? Newton. Ela pode significar outras coisas, como, por exemplo, o torque. Tá? O torque é a força generalizada quando eu estou tratando de ângulos. A força é uma força generalizada quando eu estou tratando de distância. Tá?
Esses são basicamente os dois tipos de força generalizada que a gente vai usar nesse curso. Tá joia? Bem, então, pessoal, isso fica um pouco mais compreensível. Vamos resolver alguns problemas que envolvem força generalizada. Tá? Eu quero ver se eu resolvo 3 problemas com vocês sobre esse assunto, para a gente entender um pouquinho melhor como funciona a aplicação de forças generalizadas. Tá? Então, o primeiro problema que eu quero resolver é aquele da aula passada, tá? No qual uma partícula de massa m está movendo-se sobre a superfície interna de um cone. Tá? O cone tem ângulo de abertura alfa, com a vertical. Eu quero escolher, então, um conjunto de coordenadas e encontrar a equação diferencial do movimento e as forças generalizadas. Tá? Aquele probleminha do cone, que a gente já fez na aula passada, né, que eu tinha um cone de abertura alfa, eu tinha uma bolinha aqui dentro, tá? E eu quero, então, achar a equação do movimento e as forças generalizadas. Tá? Então, né, como a gente viu na aula passada, o vínculo para esse tipo de problema é simplesmente Z menos cotangente de alfa vezes R igual a 0. Tá? Então, em coordenadas cilíndricas, a energia, ela vai a energia cinética vai ser meio de m r ponto ao quadrado mais r quadrado θ ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, né? Perceba que é exatamente o que a gente fez na aula passada, mas só estou substituindo, ao invés de eu substituir o z ponto por cotangente de alfa vezes r ponto, eu estou mantendo o z aqui. Tá? E a mesma coisa aqui. O U é mgz. Estou mantendo o z. Tá? De modo que a lagrangiana é simplesmente meio de m r ponto ao quadrado mais r quadrado θ ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado menos mgz. Tá joia? Com isso, eu tenho, então, 3 incógnitas, que são r, θ e z, e eu tenho também a equação de vínculo assim. Tá? Eu vou ter que resolver a equação de Euler-Lagrange para cada uma das 3 coordenadas generalizadas. Então, eu vou ter 3 equações de Euler-Lagrange para resolver. Tá? Vamos resolver essas 3 equações. Né? Então, dada a lagrangiana que a gente acabou de escrever, e o vínculo, que é z menos cotangente de alfa vezes r igual a 0, eu vou, então, resolver as equações de Euler-Lagrange com vínculo para R, θ e Z. Né? Vamos fazer para R. Olha, para R eu tenho que del L e del R é mr θ ponto ao quadrado. Del L e del R ponto é mr ponto. E del F, del R é menos cotangente de alfa. De modo que a equação de Euler-Lagrange em R fica simplesmente mr θ ponto ao quadrado menos mr dois pontos menos lambda cotangente de alfa igual a 0. Onde o lambda surgiu aí, que é a nosso multiplicador de Lagrange. Em θ, eu tenho que del L e del θ é 0, del L del θ ponto é m θ ponto r quadrado, del F del θ é 0. Note que não aparece θ aqui. Portanto, a equação de Euler-Lagrange para θ fica simplesmente 0 menos ddt de m θ ponto r quadrado mais 0 vezes lambda igual a 0, que é exatamente o que a gente já tinha na aula passada, porque o vínculo não envolve θ. Portanto, eu tenho que m θ ponto r ao quadrado é igual a uma constante, e assim como a gente discutiu na aula passada, essa constante é Lz, que é o momento angular em relação ao eixo z. Em termos de z, eu tenho que del L e del z é menos mg,
del L, del Z ponto é mz ponto, e del F, del Z igual a 1, portanto, del L, del Z menos ddt de del L, del Z ponto mais lambda del F, del Z é menos mg menos mz dois pontos mais lambda igual a 0. Então, percebam que eu tenho uma equação, duas equações, três equações, quatro equações. Eu tenho uma incógnita, duas incógnitas, três incógnitas, quatro incógnitas. Então, vamos resolver esse sisteminha. Então, as equações são o F, que é Z menos cotangente de alfa vezes R igual a 0. Eu tenho que MR teta ponto ao quadrado menos MR dois pontos menos lambda cotangente de alfa igual a 0. Eu tenho que M teta ponto R quadrado é igual a LZ, que é uma constante. E eu tenho que menos MG menos MZ dois pontos mais lambda é igual a 0. Tá bem? Bom, então a gente pode agora fazer as seguintes modificações. Eu escolho lambda igual a mg mais mz dois pontos, desse último aqui, e substituo, a partir daqui, z dois pontos por cotangente de alfa r dois pontos, eu posso pegar, então, lambda e substituir nessa equação de cima, de modo que ela fica mr teta ponto ao quadrado, menos mr dois pontos, menos mg cotangente de alfa, menos m cotangente de alfa ao quadrado, r dois pontos, igual a 0. Tá? Ou seja, eu posso simplificar cancelando as massas e colocando que r dois pontos vezes 1 mais cotangente ao quadrado de alfa é igual a cossecante ao quadrado de alfa. Então, fica cossecante ao quadrado de alfa, r dois pontos, é igual a menos g cotangente de alfa, mais LZ ao quadrado, dividido por m quadrado r ao cubo, onde eu simplesmente peguei o teta ponto aqui, escrevi teta ponto igual LZ sobre mr ao quadrado, a partir dessa equação aqui. Tá? Então, o meu r dois pontos, ele fica simplesmente LZ ao quadrado sobre m ao quadrado r ao cubo, seno ao quadrado de alfa, menos g cosseno de alfa, seno de alfa. Tá? Com isso, o lambda, que é mg mais m cotangente de alfa, r dois pontos, ele fica simplesmente mg menos mg cosseno ao quadrado de alfa, mais LZ ao quadrado sobre m quadrado r ao cubo, cosseno de alfa, seno de alfa, de modo que o QZ é só lambda. Então, aqui, olha, tem mg vezes 1 menos cosseno ao quadrado, que é seno ao quadrado. Então, o QZ, que é só lambda, fica mg seno ao quadrado de alfa, mais lambda z ao quadrado sobre m quadrado r ao cubo, cosseno de alfa, seno de alfa. E o QR, que é menos lambda cotangente de alfa, fica menos mg cosseno de alfa, seno de alfa, menos LZ ao quadrado, dividido por m quadrado r ao cubo, cosseno de alfa ao quadrado. Tá bem? Então, perceba, pessoal, que a força de vínculo em Z e em R, elas são bastante complexas. Tá? E note que elas envolvem tanto uma componente devido à força-peso, que é o mg, e uma componente devido à força centrípeta do movimento circular, que é L quadrado sobre m quadrado r ao cubo. Tá?
Então, elas envolvem os dois termos e são ponderados aí pelos senos e cossenos do ângulo que faz com a vertical. Para a gente entender um pouquinho melhor cada termo, vamos olhar o caso se θ ponto for igual a ômega, que é constante. Tá? Se o θ ponto for igual a ômega, que é constante, percebam que, deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído, mas se acontece isso, perceba o seguinte, se o θ ponto é igual a ômega, que é constante, daqui eu tiro que o L já é uma constante, mas eu tiro que o R também é uma constante, de modo que R ponto e R dois pontos são zero. Se eu faço isso, o Z dois pontos também é zero, por causa da equação de vínculo. Tá? Então, daqui, eu logo tiro que o lambda é igual a mg, porque é mg mais mz dois pontos, o z dois pontos é zero. Então, perceba que o lambda vale mg. Tá? De modo que o QZ, que é lambda, fica mg. E o QR, que é lambda cotangente de alfa, né? Se eu substituo esses valores aqui, eu chego que o QR é menos mr ao quadrado, ômega ao quadrado. Então, perceba que se a massinha não está se mexendo, ou seja, ela está com uma velocidade constante aqui, de modo que o R é constante, ou seja, eu tenho uma força mantendo o R constante, que é essa daqui, que é uma força do tipo centrípeta, né? Ela aponta aqui para o centro, tá uma resultante centrípeta, e eu tenho também que a força em Z mantém o Z constante, mas eu tenho uma força em Z para baixo, que é mg. Tá? Eu tenho uma força mg. Para manter o G constante, eu tenho que ter uma força para cima. Tem que ser também mg. Tá? Com sinal trocado, obviamente. Mas com magnitude igual. Então, perceba que a força QZ, que mantém o Z constante nesse caso, seria mg. Tá? O que faz sentido físico. Tá? Agora, se o θ ponto vale zero, se o θ ponto vale zero, logo, LZ igual a zero. Tá? Então, eu vou ter zero igual a zero. Então, meu R pode variar à vontade. Se o θ ponto vale zero e L vale zero, portanto, o QZ vai ser só esse termo aqui, mg seno de alfa ao quadrado, e o QR vai ser só esse termo aqui, menos mg cosseno de alfa seno de alfa. Tá bem? Que são as componentes da força normal em cada uma das direções. Tá? Então, perceba que daí eu já não tenho mais a componente da força devido ao movimento giratório, porque o ômega é zero. Tá legal, pessoal? Tá legal? Então a gente consegue, né, destrinchar essas forças de vínculo e ver que tá fazendo sentido. Tá bem? Tá joia? Porque percebe, a força normal aqui, olha, a força normal aqui, ela tá aqui. A força normal é mg seno de alfa. Então, se eu calculo a força normal na direção Z, né? Se eu decomponho ela em Z e em R, em Z é mg seno alfa, em R é menos mg seno alfa, cosseno alfa.
Tá bem? Tá joia? Então, exatamente isso que a gente tem. Pois bem, vamos ver mais um exemplo. Vamos considerar um anel fino de massa M e raio R descendo uma rampa sem deslizar. Tá? A rampa é fixa no chão, então ela não se mexe. Eu quero achar a aceleração do anel e as forças de vínculo envolvidas no problema, identificando o seu significado físico. O probleminha tem aqui uma rampa, que faz um ângulo alfa com a horizontal. Eu tenho um anelzinho de raio R e massa M, e ele desce sem deslizar. Então, eu vou chamar de θ o ângulo que eu faço entre o ponto de apoio inicial e o ponto de apoio em qualquer tempo. E eu vou chamar, então, de x a distância do centro de massa do anel entre o ponto de onde ele começou até o ponto onde ele está no momento. Tá? Então, de novo, vamos escrever as energias do problema. A energia do problema, nesse caso, ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque ela envolve a translação do centro de massa mais a rotação do problema, do anel. Então, a energia cinética é a translação do centro de massa, meio de mx ponto ao quadrado, mais a rotação do anel, que é meio de i θ ponto ao quadrado. O i do anel é mr ao quadrado. Então, fica meio de mx ponto ao quadrado mais meio de mr quadrado θ ponto ao quadrado. E a energia potencial é menos mgx seno de alfa, né? Que é quanto eu desci aqui. Esse aqui é alfa, então eu desci esse tanto, que é x seno de alfa. Tá? E o vínculo, né? Por não deslizar, eu tenho que x é igual a rθ. Portanto, o meu vínculo é f de x, θ e t, que é igual a x menos rθ igual a zero. Então, eu vou escrever a lagrangiana da seguinte forma. L igual a meio de mx ponto ao quadrado, mais meio de mr quadrado θ ponto ao quadrado, mais mgx seno de alfa, com o vínculo x menos rθ igual a zero. Então, a gente vai ter que resolver para x e θ. Tá? Em x, eu tenho que del L e del x é mg seno alfa, del L e del x ponto é mx ponto, del f e del x igual a 1. De modo que a equação de Euler-Lagrange para esse cara fica mg seno alfa menos mx dois pontos mais lambda vezes 1 igual a zero. Então, está aqui a equação de Euler-Lagrange para esse cara. Tá? Em θ, del L e del θ vale zero. Del L del θ ponto é igual a mr quadrado θ ponto. E del f del θ é igual a menos r. De modo, então, que a equação de Euler-Lagrange fica simplesmente zero menos mr ao quadrado θ, dois pontos, menos lambda vezes r igual a zero. Então, está aqui a minha segunda equação. Então, eu tenho três incógnitas, x, y e lambda, e três equações. São elas: mg seno alfa menos mx dois pontos mais lambda igual a zero, mr quadrado θ dois pontos mais r lambda igual a zero, e x menos r θ igual a zero. Bom, aqui já dá para simplificar um pouquinho, né? Cancela r quadrado com r. Então, eu tenho que lambda é igual a menos mr θ dois pontos. Bem, agora, então, basta resolver esse sisteminha. Vou usar que x dois pontos é igual a r θ dois pontos. Tá? Então, daqui eu tenho que lambda é igual a menos mr θ dois pontos. Portanto, se eu uso que x dois pontos é r θ dois pontos, eu tenho que lambda é menos mx dois pontos. E eu posso substituir esse lambda aqui em cima, de modo que eu tenho mg seno alfa menos mx dois pontos, menos mx dois pontos igual a zero. Eu cancelo as massas, de modo que x dois pontos é meio de g seno alfa. Logo, o θ dois pontos é 1 sobre 2r g seno alfa.
E o lambda, que é menos mx, fica menos m vezes meio de g seno alfa. Então, achamos x 2 pontos, θ 2 pontos e lambda. Tá? Veja, a gente precisou de 2 slides para calcular tudo. Mas, com isso, a gente acha as forças generalizadas. Perceba. O Q, x é lambda, menos meio de mg seno alfa. E o Qθ é menos r lambda, que é meio de mgr seno alfa. Eu pergunto para vocês, qual é o significado físico da força de vínculo em x e o significado físico da força de vínculo em θ? Alguém sabe? Bom, aparentemente não. Então, perceba o seguinte. O que mantém x e θ sob vínculo é o fato dele não deslizar. Se ele não desliza, é que tem um atrito entre as duas superfícies. Então, percebam vocês que a aceleração em x é meio de g seno alfa. Se eu tivesse um bloquinho descendo sem atrito, seria g seno alfa. Perceba, então, que eu tenho uma força segurando o x. E essa força é força de atrito, que é menos meio de mg seno alfa. Então, isso aqui é o atrito em x. Aliás, o atrito entre as duas superfícies, que causa aí uma diminuição no movimento em x, né? Ele faz com que a força agindo em x passa a ser, então, meio de mg seno alfa, porque mg seno alfa devido à força peso, menos mg seno alfa devido à força de atrito, de modo que a aceleração é essa. Por outro lado, o Qθ é meio de mgr seno alfa. Isso aqui você percebe que é um torque, obviamente, mgr. E esse torque causado por quem? Pela força de atrito. O torque causado pela força de atrito faz o quê? Faz aumentar o θ. Então, ele é mais. Tá vendo? Ela está a favor do θ. Enquanto a força generalizada em x está contra o movimento. Então, é menos. Tá bem? Então, isso daqui é o atrito. Isso daqui é o torque causado pelo atrito. Tá bem, pessoal? Tá joia? Mas perceba o seguinte, todas essas contas que a gente fez, né? Se eu tivesse simplesmente substituído R igual, x igual a R θ na minha equação na minha lagrangiana inicialmente, era simplesmente fazer isso daqui igual a x ponto ao quadrado, de modo que ela ficaria mx ponto ao quadrado mais mgx seno de alfa, e eu precisaria resolver só para x. Tá? Então, eu resolveria del L del x igual a mg seno alfa, del L del x ponto é 2mx ponto, de modo que a equação de Euler-Lagrange fica mg seno alfa menos 2mx 2 pontos, eu cancelo m com m, e eu tenho, então, que x 2 pontos é meio de g seno alfa, logo, 2 pontos é meio de g sobre r seno de alfa. Então, percebam vocês, que em uma linha de conta, ou 2 linhas de conta, eu resolvi o problema. Tá? Se eu já faço substituição direta na equação de Euler, na lagrangiana, perdão. Todavia, se eu faço isso, eu não tenho ideia de quem é a minha força de vínculo. Tá? Então, se eu quero achar a força generalizada de vínculo, eu preciso fazer do primeiro jeito. Tá? Então, eu só quis mostrar para vocês que dos dois jeitos funcionam, mas enquanto desse último jeito aqui de resolver a conta sai mais rápida, a gente perde informação. Sabe? Que pode ser relevante para o problema. Tá bem? Então, só para acabar, vamos fazer mais um exemplo. Tem mais um exemplo bonitinho para terminar o problema.
para terminar a aula de hoje. Tá? O exemplo que eu quero fazer é de uma massinha M, inicialmente em repouso, no ponto mais alto de um hemisfério de raio Rão. E essa massinha, ela começa a descer para o hemisfério sem influência de atrito. Então, ela está parada lá no topo do hemisfério, que é um ponto de equilíbrio instável, e daí qualquer instabilidade faz com que ela desça, e ela começa a descer pelo hemisfério, tá? Sem atrito. Eu quero calcular o ponto no qual a massinha deixa a superfície do hemisfério. É só isso que eu quero. Tá? Imagina, eu tenho um hemisfério aqui, eu tenho um hemisfério de raio Rão, eu tenho uma massinha que está aqui em cima. Essa massinha, quando ela começa a descer, ela não vai fazer isso para sempre, né? Ela vai, eventualmente, deixar o hemisfério. Tá? Eu quero achar esse ponto. Que ponto que é que ela vai deixar o hemisfério? Tá? Para isso, eu vou usar o quê? Eu vou calcular a dinâmica dela usando a lagrangiana com vínculo. E o vínculo que eu tenho é que o R, a posição R da massinha, se eu escrevo ela em coordenadas esféricas, é constante. Tá? Mas esse vínculo só vai valer enquanto ela está em cima do hemisfério. Então, a gente vai resolver o problema e ver quando que a força de vínculo torna-se zero. É basicamente isso. Então, para a gente entender, vamos resolver esse problema. Tá? Eu vou falar que o problema está em coordenadas esféricas, de modo que a posição dela em relação à origem é R', na distância dela até a origem é R', tá? Eu faço um ângulo θ com a vertical e eu faço um ângulo azimutal φ, mas eu posso considerar que o ângulo azimutal φ é constante. Por quê? Porque eu não preciso, a massinha, se ela começa a descer, ela vai seguir ela vai só descer, né? Ela não vai virar em cima do hemisfério, né? Então, eu posso considerar que o ângulo azimutal ele é constante. Então, a energia cinética as energias em geral, né? Tomando a coordenada esférica, né? Considerando, de novo, né? Escrevendo aqui que o ângulo azimutal φ é constante, por esse argumento que eu já falei com vocês, vou ter que a energia cinética é meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, que se eu substituo, se eu faço em coordenadas esféricas, que o x é igual a r seno θ, cosseno φ, o y igual a r seno θ, seno φ, e o z é igual a r cosseno θ, tá? E eu considero que o φ é uma constante, então na hora de derivar, eu preciso derivar em r e θ apenas. Se eu faço as derivadas, eu fico simplesmente com meio de m r ponto ao quadrado mais meio de m r quadrado θ ponto ao quadrado. Da mesma forma, o u é mgz e é simplesmente mgr cosseno θ. Daqui. Tá bem? Tranquilo? Então, fazendo essas substituições, eu tenho que o vínculo é R' igual a R'ão, ou ainda R' menos R'ão igual a zero. E percebam que esse vínculo ele vai valer enquanto eu estou em cima da esfera, do hemisfério. Tá? Então, a lagrangiana do problema torna-se simplesmente meio de mr ponto ao quadrado mais meio de mr quadrado θ ponto ao quadrado menos mgr cosseno θ. E eu vou precisar resolver para R e para θ. Vamos resolver para os dois. Em R, eu tenho que del R é mr θ ponto ao quadrado menos mg cosseno θ. E del R ponto é mr ponto. E del R é igual a 1.
Portanto, a equação de Euler-Lagrange em R me dá, então, mr θ ponto ao quadrado, menos mg cosseno θ, menos mr dois pontos, né, derivada temporal desse cara, mais lambda igual a zero. Θ, eu tenho que del L del θ mgr seno θ, del L del θ ponto é mr quadrado θ ponto, e del F del θ igual a zero, porque o vínculo não envolve θ. De modo que a equação de Euler-Lagrange para esse cara é simplesmente mgr seno θ, menos a derivada temporal desse cara, que dá 2mrr ponto θ ponto, menos mr quadrado θ dois pontos, mais lambda v0 igual a zero. Portanto, as minhas equações, então, são as seguintes, né, para resolver para as três incógnitas, que são r, θ e lambda. Então, mr θ ponto ao quadrado menos mg cosseno θ menos mr dois pontos mais lambda igual a zero, que vem daqui, e daqui eu tenho que g seno θ, né, que eu consigo cancelar o m, o quadrado, o r e o r, então fica g seno θ, menos 2r ponto θ ponto, menos r θ dois pontos igual a zero. Eu tenho o vínculo que r é igual a r. Pois bem, vamos resolver o problema. A primeira coisa que dá para ver aqui é que, como r é igual a r, r ponto é igual a zero e r dois pontos é igual a zero. Sendo assim, isso aqui zero, isso aqui zero. As equações tornam-se, então, m r θ ponto ao quadrado, menos mg cosseno θ mais lambda igual a zero, e g seno θ menos r θ dois pontos igual a zero. São aí duas equações um pouco mais simples. Bom, a equação aqui de baixo envolve só θ, vamos resolvê-la. Para resolver essa equação, eu vou usar aqui θ dois pontos, que é dθ ponto dt igual a dθ ponto dθ dθ dt, né? Típico truque que a gente já resolveu, até em prova já caiu isso, né? Então, a equação vai se tornar g seno θ menos r dθ ponto dθ ponto igual a zero. Logo, g sobre r seno de θ é igual a dθ ponto dθ θ ponto, ou seja, eu posso integrar dos dois lados. Eu tenho que θ ponto dθ ponto é igual a g sobre r seno θ dθ. Então, eu posso integrar. Veja que, como eu saí, eu estava parado, então eu vou integrar de zero até θ ponto. Aqui eu vou integrar de zero até θ. Né? Fazendo essa integral, eu tenho que meio de θ ponto ao quadrado é igual a g sobre r, 1 menos cosseno de θ. Então, essa equação relaciona θ ponto com θ. Bom, eu posso pegar essa relação de θ ponto e θ e substituir na primeira equação. Né? Em mr θ ponto ao quadrado menos mg cosseno θ mais lambda igual a zero. Né? Então, eu tenho que θ ponto ao quadrado é 2 vezes g sobre r1 menos cosseno θ. Portanto, fazendo essa substituição, eu tenho que mr 2 vezes g sobre r1 menos cosseno θ, menos mg cosseno θ mais lambda igual a zero. Esse r cancela aqui. Então, fica, veja, que fica mg menos, 2mg menos 2mg cosseno θ menos mg cosseno θ. Então, fica lambda igual a mg vezes 3 cosseno θ menos 2. Tá? Então, se o lambda é isso, o Q de R é igual a lambda. Então, se o Q de R é igual a lambda, o Q de R é igual a mg 3 cosseno θ menos 2. E é a força generalizada que mantém R igual a R. Ou seja, é a força normal.
tá? É a força normal à superfície aqui. É a força normal. Percebam vocês que quando θ vale zero, o QR vale 3 vezes cosseno de θ, que é 3 vezes 1, 3 menos 2, 1. Vale simplesmente mg. Porque quando eu estou aqui em cima, a força normal é a força-peso. Quando eu vou saindo desse ponto, a força normal vai diminuindo, uma vez que ela só se importa agora com a projeção da força-peso nessa direção radial. Tá bem? Com isso, pessoal, obviamente, eu vou deixar o hemisfério quando? Eu vou deixar o hemisfério quando a força normal se anula. Quando não tiver força normal, quer dizer que eu não estou tocando mais no hemisfério. Quando o lambda, quando o QR vale zero, significa que eu não estou mais tocando no hemisfério. Quer dizer que eu saí do hemisfério. Portanto, basta fazer QR igual a zero. Ou seja, QR é igual a zero quando 3 cosseno de θ é igual a 2, ou seja, quando o cosseno de θ crítico vale 2/3. E se você faz a continha, esse θ crítico vale 48,2 graus. Tá bem? Então, a gente vê que, eventualmente, em algum ponto aqui, a massinha vai sair do hemisfério. Tá bem? Então, pessoal, na aula de hoje, a gente resolveu um montão de exemplos. A gente resolveu, acho que 5 exemplos. 2 deles para a equação de Euler-Lagrange e 3 deles para a equação de Euler-Lagrange com vínculo. Tá? O que a gente viu? A gente viu que quando a gente usa a equação de Euler-Lagrange com vínculo, o problema torna-se mais complicado, obviamente, mas, por outro lado, a gente aprende mais coisas. Né? A gente consegue, por exemplo, aqui nesse caso, a gente acaba encontrando a força de vínculo e entendendo um pouco melhor o problema. Tá? Então, a gente termina a aula de hoje por aqui. Tá? Na próxima aula, a gente vai atacar o problema de uma forma um pouco mais conceitual. Então, a gente vai ver que essas equações de Euler-Lagrange, né, elas são equivalentes às equações de Newton. Tá? Então, obviamente, a mecânica lagrangiana e a mecânica newtoniana são equivalentes. Tá? Então, a gente vai discutir essa questão na aula que vem. Bom, então a gente termina a aula de hoje por aqui, pessoal, e eu fico ainda disponível caso vocês tenham alguma dúvida.